Bom dia, igreja. Bom dia, quem está vendo essa aula. Um ótimo domingo para você, né? Que bom que essa câmera não pode ser virada para a esquerda, senão vocês vão ver que está à noite, que eu estou gravando essa aula e eu estou dando um bom dia aqui. Um ótimo domingo para vocês. Eu vou gravar essa aula é online. Você que é meu aluno que está assistindo, eu vou ser bem direto nessa aula. Eu não quero ficar com a aula demorada, até porque ninguém fica na frente de um computador, na frente de uma tela do celular por muito tempo, então não quero que fique uma aula chata. Então eu vou fazer um resumo da lição 8. Eu vou fazer um resumo para que você entenda o que o autor quis passar para você. E é claro que eu li as referências bíblicas e o mais importante é passar o que a Bíblia quer nos ensinar. A lição é de número 8. O texto é a resistência contra a tentação. Quando se fala de tentação, até quem não é crente, alguém que... A primeira coisa que a gente vai lembrar, a primeira história que nós somos arremetidos é o quê? A tentação de Jesus. Jesus tinha acabado de ser batizado por João e ele estava de jejum. E aí o texto bíblico aqui, que é Mateus, do capítulo 4, do 1 ao 11. E o texto bíblico, ele nos ensina o quê? O texto bíblico nos ensina que Jesus ele estava com fome, ele estava de jejum. Ou seja, ele tinha uma necessidade física naquele momento. E quando Jesus é tentado, a primeira coisa que o diabo faz é tentar justamente, vamos dizer assim, na fraqueza de Jesus, algo que ele precisava no momento. Ou seja, ele estava com fome. Então, se ele estava com fome, ele precisa alimentar o quê? A carne. Ele estava 40 dias de jejum. Então, a primeira coisa que o diabo oferece para ele é justamente algo que era a necessidade física dele naquele momento. Então Jesus é tentado ali com a primeira coisa, pão. O diabo leva ele até o pináculo lá, né? E ele está num lugar alto e o diabo começa a tentar ele falando que ele poderia transformar aquelas pedras em pão, ou seja, que ele poderia dar um jeito de resolver ali, de matar a sua fome. Essa seria a primeira tentação. Por que essa foi a primeira? Porque o inimigo usou algo que Jesus estava precisando no momento. Ou seja, se ele estava de jejum, ele estava com fome. Então a necessidade física dele naquele momento era o quê? Era comer. Então Jesus foi tentado, né? A primeira tentação é essa, é a parte da necessidade física. Assim como você, jovem, como você, adolescente, como eu, como qualquer outro ser humano, as primeiras tentações que nós enfrentamos são sempre de algo que nós precisamos, ou às vezes achamos que precisamos. É sempre isso. O destaque aqui, eu vou deixar para ler o destaque no final, porque ele tem mais a ver com o final da lição do que com a introdução aqui. Então eu vou ler a introdução. Após ser batizado por João Batista no Rio Jordão, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Depois de 40 dias e noites sem comer, o Filho de Deus ficou com fome. Satanás aproveitou essa ocasião para tentá-lo. O objetivo do diabo foi investir contra o Mestre de Nazaré, a fim de que ele desviasse do caminho da obediência à vontade do Pai. Mas, em cada situação que Jesus foi tentado, ele se submeteu à autoridade do Pai, ao invés de se entregar aos caprichos de Satanás. Ou seja, aqui já nos dá a primeira dica para você resistir à tentação. Então o caminho para se resistir à tentação, ele é simples. Se submeter à palavra de Deus, ou às palavras do Pai, que é Deus. Esse é o primeiro caminho que você precisa. Aí agora, enfrentando a tentação. O texto bíblico relata ao menos 3 situações de tentação de Jesus Cristo no deserto. A primeira relata o nosso Senhor foi tentado a partir da necessidade física. É o que eu falei para vocês na introdução. Jesus estava com fome, então a tentação foi física. A segunda tentação era o quê? Foi falando da confiança do Pai. O que o inimigo fala para Jesus? Fala, pula daqui e se realmente o Pai é com você, você vai ser salvo. Ou seja, vai ver um monte de anjo voando e te segurar, ou você mesmo vai voar e não vai se machucar. Mas o que Jesus responde? Mais uma vez, Jesus se submete ao quê? À obediência ao Pai. E ele lembra do quê? Como na primeira tentação que ele foi tentado fisicamente, ele responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, que vem da boca de Deus, que é indicada por Deus até nós. Na segunda, ele fala o quê?
Ele fala da confiança, ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu sei que Deus me guarda, eu sei que Deus é o meu Deus, mas eu não fico fazendo teste com Deus. Eu não posso tentar a Deus. Ou fazer um teste, vou fazer isso aqui para ver se Deus realmente me guarda. Isso não pode. A terceira tentação de Jesus é o poder. O que o diabo faz? Leva ele a um pináculo, mostra todos os reinos da terra e fala o quê? Se você me adorar, se você se prostrar a mim, eu te dou o domínio, o comando, ou te entrego todos esses reinos. Isso não é diferente hoje, isso acontece com você. Aqui fala dos reinos da terra, mas quantas vezes o pecado bate na sua porta e ele requer algo de você primeiro, antes que você peque. Ou seja, primeiro você desobedece o que você aprendeu, você contraria os seus pais, você contraria tudo que você aprendeu sobre moralidade, sobre honestidade, sobre como levar uma vida correta, principalmente perante Deus, não perante os homens. Primeiro é isso, e depois que você trai tudo isso, aí você praticamente coloca as mãos ou o seu corpo inteiro no pecado. E primeiro você desobedece a Deus. Você primeiro desobedece a Deus, nega tudo aquilo que você aprendeu em troca de algo que satisfaz o seu corpo, o seu desejo ou algo do tipo. Cada pessoa, cada adolescente, cada jovem, cada ser humano, cada adulto, cada pessoa mais experimentada, um senhor ou uma senhora, é tentado em algo que ele tem necessidade ou que ele gosta. A Bíblia é bem clara, fala, nós somos tentados no quê? Nós somos tentados pela própria nossa cobiça. Nós somos tentados por aquilo que a gente quer. Ou seja, a tentação, ela já está dentro de nós. Todos nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. Então, por mais que eu me esforce para ser bom, para fazer o que é certo, eu sempre vou ter uma natureza que aponta e que quer fazer a carne vencer o espírito. Aí a gente vai lembrar do quê? Paulo. O que Paulo faz? O que eu quero fazer de bom, eu não consigo. Mas o que eu não quero, eu faço. E é assim todos os dias conosco. Aí você vai falar assim, no mundo, aí fora, existe um ditado que diz o quê? A carne é fraca. Ou seja, é uma desculpa para que você ceda à tentação. E aí eu volto lá no começo. Qual é o único jeito de enfrentar a tentação? Se submeter à vontade do Pai. Se submeter ao quê? Ao que é correto, ao que é santo e ao que é puro. E quando se fala de qualquer indício, de qualquer caminho apontado para se fazer o certo, em qualquer âmbito da sua vida, é sempre a mesma coisa, é sempre extraído da Bíblia, ou seja, extraído da palavra de Deus. Eu sou honesto porque a Bíblia me ensina a ser honesto. Eu sou verdadeiro porque a Bíblia me ensina a ser verdadeiro. Eu trabalho e do meu suor vem o meu sustento porque a Bíblia ensinou assim. Não existe outra fonte que aponte um norte para o ser humano. Não existe. Não existe de outro lugar para se tirar uma direção a seguir. Então, a única direção, Deus. Como que se segue a Deus? Através do sacrifício de Cristo. Então, todas as mensagens, todas as revistas, todas as lições, elas têm que ter Cristo como centro disso. Aqui, hoje, nós estamos falando da resistência contra a tentação. E aí, mais uma vez, volta. Para se submeter a se sair de uma tentação, é preciso obediência a Deus. E obediência não tem nada a ver com entender o propósito de Deus. A tentação, ela é difícil de ser suportada, por quê? Porque nós somos tentados com coisas que nós desejamos. Ninguém é tentado com algo mal, com algo ruim. Você sempre será tentado com algo que você gosta. Quando se fala de tentação, é automático a gente sempre pensar em pecados relacionados à imoralidade. Sempre. Então você vai sempre pensar em algo, em relações sexuais impróprias, em coisas desse tipo. Ou a cobiça, a ganância, o dinheiro, o poder. Você não consegue viver sem essas coisas. Aqui no mundo é preciso trabalhar, é preciso comprar, é preciso gastar. Tudo é pago, você não tem nada de graça. Então, as áreas que você sempre será mais tentado são as partes de poder, principalmente um poder, seja poder aquisitivo ou um poder de ser reconhecido pelas pessoas. O ser humano, infelizmente, tem essa necessidade de ser reconhecido. Todos querem os tapinhas nas costas. Olha como ele é bom,
Olha como ele se destaca nisso.